Boa tarde, meu nome é Erika Cardoso e na aula presencial de hoje foi pedido que se explicasse dois conceitos. Após ler e entender então o que era pós-estruturalismo e desconstrução, teríamos que escolher dois conceitos. Para mim, então, o pós-estruturalismo, de um modo geral, ele rejeitava todas as definições que encerrassem as verdades absolutas sobre o mundo, pois a verdade dependeria do contexto histórico de cada indivíduo. Então, ele entendia que não existiam verdades absolutas. A desconstrução, até ouvindo o professor falar, não era para confundir com destruição, era desconstruir, seria atribuir significados a condições, construções culturais. Para a desconstrução não é possível sair do texto. O significado não é fixo, nem estável. O que importa é desmontar o mecanismo de persuasão, deixando ver a engrenagem. E os dois conceitos que eu escolhi foram discurso e conceito de estrutura e estruturalidade. Então, primeiro, discurso. O que eu encontrei foi que o termo discurso ele tem muitos significados. E um dos conceitos dele é que discurso é uma exposição metódica sobre um certo assunto, um conjunto de ideias organizadas por meio da linguagem, de forma a influir no raciocínio, ou quanto menos nos sentimentos do ouvinte ou do leitor. Outros significados de discurso seriam entre os linguistas, cientistas sociais, estudiosos de comunicação, como Michel Foucault, Emily Benveniste, que falam que discurso é algo que sustenta e ao mesmo tempo é sustentado pela ideologia de um grupo ou instituição social. Ou seja, ele é baseado em um conjunto de pensamentos e visões de mundo derivados da posição social deste grupo ou instituição que permite que esse grupo ou instituição se sustente como tal em relação à sociedade, defendendo e legitimando sua ideologia, que é sempre coerente com seus interesses. Então, o termo discurso é ainda reivindicado por linguistas, psicólogos, antropólogos, sociólogos e diversas orientações teóricas. Aparece associado à perspectiva cognitiva, ora à concepção interacionista pragmática. Há várias aproximações do termo discurso com conceitos como texto e de gênero textual, sendo que nas abordagens mais textuais a ideia de unidade semântica do texto se apresenta como um fator relevante. Na visão de Trans, 2006, na página 84, é o fato de um dado texto escrito ou falado ser conexo que a caracteriza como discurso. Nesse sentido, são importantes na noção e coerência, oriundos da linguística textual. Então, outro conceito que eu separei foi de estrutura e estruturalidade. O conceito de estrutura, mesmo a palavra, tem idade de episteme, isto é, mesmo tempo de ciência e filosofia ocidentais, e que mergulha suas raízes no solo da linguagem comum. A estrutura, ou melhor, a estruturalidade da estrutura, embora tenha sempre estado em ação, sempre se viu neutralizada, reduzida por um gesto que consistia em dar-lhe um centro, em relacioná-la a um ponto de presença, a uma origem fixa. Esse centro tinha como função não apenas orientar e equilibrar, organizar a estrutura. Não podemos efetivamente pensar numa estrutura inorganizada, mas sobretudo levar o princípio da organização da estrutura linear. Enquanto o centro é o ponto em que a substituição dos conteúdos, dos elementos, dos termos já não é possível, no centro é proibida a permuta ou transformação dos elementos, que podem, aliás, ser estruturas compreendidas numa estrutura. Pelo menos sempre permaneceu interditado. Emprego propositalmente esta palavra. Então, esses foram os conceitos, mais ou menos, que eu entendi no que foi pedido de conteúdo de teorias e críticas literárias.